Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui já no segundo vídeo dessa série sobre educação e redenção e o tema desse vídeo é a família. Nós vamos pegar aqui, nas entrelinhas, a morfologia do conto maravilhoso de Vladimir Propp e os evangelhos. Novamente uma teoria, um gênero literário que vocês vão aplicar. Vocês vão aprender, eu aprendi, o Ricardo que trouxe. Nós teremos aqui também, na ponta da linha, Alinhando a Doutrina, que são os quadros que trazem aqui para vocês o resumo de cada dia da lição, as ideias principais, na verdade, e também alguns textos doutrinários sobre o tema a família. Então, pessoal, espero que vocês curtem, que vocês compartilhem o canal. Não se esqueça de acionar o sininho para você sempre receber os alertas quando o novo vídeo lançar. Beleza, pessoal? Por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos aqui no Alinhando a Doutrina, na ponta da linha, nas entrelinhas, nós temos aqui o quadro dos comentários dos inscritos aqui no canal. Nós gostamos sempre de agradecer e isso ajuda a promover o canal aqui na plataforma e também ajuda a nos relacionar, e nós vamos ter hoje o tema, sobre empatia. Temos até um comentário sobre empatia e o resultado disso. O Carlo Miorim, ou Carlu, vosso canal me ajuda muito no entendimento da lição. Que bom, Carlo! Nós ficamos muito felizes em saber que estamos contribuindo para seu estudo. A Paty Santos, parceira do canal aqui, que está comentando e participando bastante, ela fala assim, olá meninos, essa semana ficou bem difícil para assistir o canal de vocês. Saiu um pouquinho atrasado, né? Tenho uma rotina bem ajustadinha, separo os domingos pela manhã para assisti-lo. Precisei furar minha caminhada na quarta-feira para não faltar a esse estudo, pois já não sei mais estudar a lição sem ouvir as entrelinhas. Enfim, foi difícil, mas eu consegui. PS, excelente lição. Paty, realmente, às vezes o Marcos não consegue gravar a parte dele, ele me manda só no sábado de manhã. E aí, no sábado, eu sou daquela religião que não faz nada no sábado, então eu só estou livre no sábado depois da meia-noite. Não faz nada. Porque a transmissão ao vivo de culto é adolescentes, depois JA, missão à tarde, à noite a gente marca alguma coisa. Então, eu só vou conseguir daí juntar as partes só às vezes no domingo de manhã. Então, realmente atrasou bastante. Não faz nada entre aspas, gente. Não, porque o sábado, desde sexta-feira à noite para mim até o pôr do sol do sábado é como diz aqui a própria Paty, é uma rotina bem ajustadinha, Então as minhas rotinas de sábado também são bem ajustadinhas e se atrasar um pouco eu não consigo editar. Mas conversei com o Marcos inclusive esse vídeo acho que vai ser lançado bem a tempo aí para vocês assistirem já no sábado à tarde. Sebastião Francisco Dias, muito bom este vídeo, parabéns, obrigado Sebastião pelo seu comentário. Maria Flor comentou assim, bom dia, passamos um tempo sem comentar, mas assistimos todos os dias e compartilhamos todos os vídeos. Um grande abraço a todos. Então, Maria Flor, muito obrigado pelo seu comentário e mais obrigado ainda pelo seu compartilhamento aí nas suas redes sociais. Graças a Deus, o canal tem cada semana, um grande abraço, devagarzinho, mas crescendo os números de inscritos, E a qualidade dos inscritos, então, nem se fala. Para assistir a gente. Para aguentar, Maria Fátima, esses meus irmãos são 10. Obrigado, Maria Fátima, pelo carinho. Edilza Nascimento, parceirão do canal, boa semana a todos, curtindo e compartilhando. A Edilza também sempre ajuda aí a manter a disseminação desse material. A Evelyn Horto, uma querida Evelyn, diz assim, dessa vez fui até o final, gostei muito da explanação da lição Big Boys, e da galinha, do ovo da lição. A lição passada me fez pensar como o Pai Eterno formou a mulher da costela já preparada para ser mãe, Porque, ou seja, ela já veio com o óvulo, correto, pois fez o mesmo com a galinha. Será que pensar é muito louco, Realmente, às vezes a gente pensar não é loucura não, Evelyn. Deus nos deu justamente essa capacidade de pensar, nós vamos usar, Não para blasfemar contra ele, mas, na verdade, para descobrir as coisas que ele faz ou indagar. E uma vez assisti alguém falando que o ovo era a menstruação da galinha. Era um debate sobre comer ou não comer o ovo. Olha só. Esse povo é esse. Depois a gente que viaja. Depois é o Entre Linhas que é louco, Evelyn? Falando em isso, vocês podem me dar o significado do meu nome, Evelyn. A gente pesquisou, Ricardo? Evelyn é um nome Deutsch, é um nome alemão, É de Deutschland, da Alemanha, que significa maçã, ou significa também avelã. Depois ele foi
Latinizado, né? Ele foi não só foi latinizado, mas ele foi para a língua portuguesa, para a língua inglesa e virou Evelyn. Legal, Evelyn. Então fica aí, né, o significado do nome. Lu Leona fala assim: parabéns, meninos, ótima lição, conteúdo não muito simples de se entender, mas vocês usam uma forma de explicar que torna tudo mais simples. Muito sucesso. Olha, Lu, é o Espírito Santo agindo, né? Porque a gente às vezes fala umas coisas aqui e vocês conseguem entender certinho, vocês assimilam a mensagem e usam essa mensagem na vida de vocês. A gente fica muito feliz, né, disso aqui estar sendo usado pelo Espírito Santo para vocês. A Ilza Nascimento, capitulando os nossos vídeos. Como esse vídeo, o último vídeo, a primeira lição, saiu muito atrasada, ela também atrasou a capitulação, né, Ilza? E, na verdade, ela não atrasou, né? Eu atrasei o vídeo e aí ela teve que colocar a capitulação, demorou mais um pouco. Mas, Ilza, muito obrigado pela parceria, sempre capitulando os nossos vídeos. O João Carlos, e aí entra a questão da empatia, né? O João Carlos diz assim, né? Eu perguntei o nome do filho do João e ele falou que o nome do filho é o Rafael, né? Que, inclusive, está dando estudo bíblicos para 2 pessoas. Manda um abraço aí para o Rafael, filho do João. E ele fala o seguinte: fala, amigos, tudo bem? Meu nome é João Carlos, sou da igreja do Jardim América de Taboão da Serra, São Paulo, acho que lá perto do NASP, né? O meu filho, né, que no caso é o Rafael, ele não gostava de assistir vocês, mas depois que vocês mandaram um abraço para ele, quando ele se batizou, né, no batismo lá do Rafael, não perde uma lição de vocês agora e só fala que vocês são 10. Pois é, e tem tudo a ver com um pedaço da lição da semana, que é a educação enquanto relacionamento. Exato, por isso a gente não abdica desse quadro, né, que é um quadro de relacionamento, e a gente fica muito feliz, tá vendo? Graças a uma leitura, graças ao nome, a gente sabe como isso é importante, né? O Rafael, né, se sente parte do canal Entre Linhas, né? Isso é muito importante. A Leda Maria Rigoni, boa tarde, meninos, vocês são maravilhosos, né? Obrigado, Leda, pelo comentário. O Wagner Barros aqui, esse parceirão, ó, desde o começo, hein, Wagner? Uma coisa que eu já parei para pensar, se além de adorar a Deus, o homem lavrava a terra, o jardim, né? O que ele realmente fazia? Pois antes do pecado, nenhuma folha caía das árvores. Também não havia pragas, nem espinho, nem matos, etc. O que será que era o trabalho de Adão e Eva? E o Ricardo respondeu aqui, né? Se você quiser ler a resposta, mas ele vai responder. Vocês lendo Patriarcas e Profetas, vocês encontram um detalhe sobre isso, né? Que ela faz uma comparação que as árvores eram como se fossem, elas eram trabalhadas, aformoseadas pelo aquele casal edêmico. Podemos fazer a comparação como uma mãe que ela penteia os cabelos do filho, cacheados de uma filha e coloca. E basicamente era essa a função, afinal de contas, não precisava ficar limpando folha seca e nem fruta podre, vamos dizer assim. Tá vendo? Seção comentários também é conhecimento, pessoal. Procura mais detalhes lá no Patriarcas e Profetas, não tem mais detalhes. Legal. O Gabriel de Lima, tem 2 comentários do Gabriel. Valeu, Gabriel, muito obrigado pelo seu comentário. Inclusive, o comentário dele é a respeito justamente dos títulos da lição, do tema da lição. Ele fala assim que o Jardim do Éden é mito, é mitologia. E o Ricardo respondeu muito legal essa pergunta dessa indagação. Gente, é o seguinte, mas as pessoas têm o costume de associar mito com mentira. E mito não é mentira. Mito isso é uma palavra importante. grega que significa enredo, trama. E a gente já trouxe aqui no canal, a gente já falou de Joseph Campbell. É óbvio que a visão do Campbell, quando ele fala do monomito, ou seja, único enredo, ele está pensando em que existe um enredo, Jornada do Herói, no caso. Jornada do Herói, ou seja, um enredo da história da humanidade, e esse enredo não é falso, é um enredo verdadeiro, de onde todas as outras histórias derivam. Mas ele fala de um enredo, de uma trama, de uma história hipotética. Por quê? Porque você encontra dilúvio na mitologia dos índios da América do Sul, dos índios da América Central, do Norte, Sumérios, você encontra um dilúvio na Grécia, você encontra um dilúvio na mitologia persa, você encontra, então, tudo isso foi analisado no campo. Nós aqui somos parciais, óbvio que nós somos parciais. E nós entendemos, dentro da nossa caixinha, dentro da nossa parcialidade, que o monomito
é aquele contado na Bíblia, obviamente. A ideia do Campbell é um pouquinho diferente. O Lúcio, dá uma lidinha na resposta que eu dei para o Gabriel aí com relação ao mito. Isso. Diz assim que mito em grego significa enredo ou narrativa, como você já iniciou. É uma narrativa que expressa uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura. Não significa que o mito seja uma mentira. Então, quando você, Legal. o que eu quis dizer com isso? Quando os sumérios contaram aquela história, contaram aquele mito, eles pegaram elementos da cultura dele, detalhes que eles viam da cultura dele. Então, por exemplo, quando os nórdicos contaram aquela mesma história, então eles colocaram elementos da cultura dele. Por exemplo, Mais familiares, né? eles colocaram gelo, os nórdicos. Eles colocaram uma vaca que lambeu gelo, apareceu lá os primeiros seres. Os sumérios, eles colocaram a questão de um oceano primordial, de um oceano de água doce, um oceano de água salgada, porque eles tinham esses elementos da natureza. Eles procuram recursos dentro do ambiente no qual eles viveram. E aí eles modificam um tanto a história. O Campbell achou padrões de um monomito. Parciais como nós somos, temos que admitir isso. Temos uma fé de que a narrativa, de que o mito, de que o enredo, de que a narrativa de onde viemos e para onde vamos é aquela que está na Bíblia. Mas é um mito, não é pejorativo. Então, o Jardim do Éden é um mito, Gabriel? Concordamos, né, com a sua afirmação. Legal. E não só um mito, mas é o Mito. Ele não é um mito. Um mito a gente discorda. Qualquer um. E o Gabriel ainda comenta mais uma vez assim, o Jardim do Éden é a grande Amazônia aqui no Brasil. Isso aí já é um mito, tá, Gabriel? Daí ele fala que é tipo os europeus, quando chegar aqui você comenta. Tem, né? na verdade, um mito de um índio com elementos parecidos, depois eu posso até trazer mais pra frente, com elementos parecidos com um ser sobrenatural, como foi o Messias. Mas, deixa o Gabriel falar. Continua. E o último comentário vem do Wagner Barros novamente, falando, opa, benção nova, que venham aos 10 mil inscritos. É isso aí, né? Que Deus abençoe o canal. Estamos com 7.570 e poucos inscritos atualmente, mas se Deus quiser, estamos crescendo e não nos importa. O que nos importa, né, é que a gente possa, primeiramente, estudar a lição, como nós temos estudado, aprendido coisas, relacionado temas, e esse exercício mental, como já foi comentado nas lições anteriores, né, faça com que a gente se torne mais familiar ao assunto, consiga memorizar melhor os assuntos. Então, tudo isso que a gente está falando é sobre, né, a Torá, sobre a palavra de Deus. Então, né, espero que vocês aí, né, continuem curtindo, compartilhando. Claro, todo o canal do YouTube quer crescer, sim, nós queremos. Imagine se 1 milhão de pessoas toda semana fizesse que nem a Paty. Não posso passar a semana sem estudar a lição. Imagine, 1 milhão de pessoas. Mas o prazer de preparar o material é o mesmo aqui para vocês, devido a tanto carinho que vocês demonstram aí nos comentários, nas mensagens particulares, nos grupos do Família Entre Linhas 1, 2 e ADN. Então, nosso muito obrigado a você. Bom, vamos dar uma avançada então agora, né? Como eu falei, na nossa agenda teremos aqui a linha das doutrinas, na ponta da linha, e a morfologia do conto maravilhoso de Vladimir Propp e os evangelhos. Então, vamos iniciar agora. O Marcos André, lá do Rio de Janeiro, vai trazer então para nós aqui o Alinhando as Doutrinas e já inicia também com uma oração. Marcos, parceiro, é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e mais uma vez nos colocamos na presença do Senhor com uma oração, como temos feito todas as semanas. Eu convido você a orar comigo. Vamos orar? Santo e glorioso Deus, muito obrigado porque mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença buscando instrução na Tua Palavra e pela fé nós temos a certeza de que o Senhor nos recebe. Mais uma vez nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e te pedimos que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito para que possamos receber assim as instruções que necessitamos para compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer hoje. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe de maneira individual para que cada verso, cada explanação, cada palavra dita aqui nos atinja de maneira individual para que cada um de nós receba a instrução que necessita. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe os nossos familiares, abençoe o nosso lar, onde quer que essa palavra esteja entrando,
que a tua presença seja constante. Nós te pedimos isso pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. E a lição dessa semana fala da família como objeto de Deus, ou como um instrumento de Deus para a instrução na sua palavra, para a transmissão do seu conhecimento. Na lição de quinta-feira, o autor nos convida a ler Deuteronômio capítulo 6, um texto muito conhecido, principalmente no judaísmo. E o verso que eu gostaria de destacar, o texto que eu gostaria de me aprofundar um pouco mais, está em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, que diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Esse texto ele fala de como nós devemos instruir os nossos filhos, não como uma instrução apenas teórica, mas como uma instrução prática, andando pelo caminho, caminhando junto, fazendo as coisas juntos, para que ele possa aprender pelo exemplo e não somente pela teoria. Isso também aparece em Provérbios, no capítulo 22, verso 6, que fala que o menino deve ser instruído no caminho que deve andar, ou seja, não o caminho, não deve indicar o caminho somente, mas andar pelo caminho para que ele seja instruído. Isso aqui, então, é uma ordem para a educação de filhos, mas também é uma parábola para o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento de salvação com Jesus. Quando nós devemos caminhar aprendendo de Cristo à medida que caminhamos com Ele. Isso nos lembra a nossa doutrina número 11, que é a doutrina do crescimento em Cristo, aquela doutrina que fala de como nós devemos nos relacionar com Cristo e à medida que vamos nos relacionando com Ele, nós vamos crescendo na nossa vida espiritual. E eu gostaria de destacar 3 aspectos que eu considero muito importantes no nosso relacionamento com Cristo, na nossa caminhada com Cristo, que nós extraímos da própria vida de Cristo. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é a vida guiada pelo Espírito. Cristo, desde o momento do seu batismo, desde o momento que ele se batizou, ele recebeu o Espírito Santo e passou a ser guiado pelo Espírito Santo. Nós vemos ali ele sendo guiado ao deserto pelo Espírito Santo, depois ele na sua conversa com Nicodemos, no capítulo 3, verso 5 de João, ele diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então nós começamos a ver isso se desenvolvendo na vida de Cristo. E um texto que eu gostaria de destacar está em Romanos, no capítulo 8, verso 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A busca pelo Espírito Santo ela deve ser uma busca constante na vida do cristão, desde o primeiro momento, desde o momento do seu batismo. Ele deve buscar o Espírito Santo para que ele para que ele possa, então, nessa caminhada, ser bem sucedido nessa caminhada ao lado de Cristo, porque Cristo foi, em todos os momentos, instruído pelo Espírito Santo. Aqui nós encontramos também no verso 17 o seguinte: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então aqui diz que nós somos participantes da vida espiritual de Cristo. Nós sofremos com Ele para sermos também glorificados com Ele. A glorificação ela é muito importante, mas o sofrimento de Cristo que é atribuído a nós também é muito importante, porque Cristo, pelo seu sofrimento, Ele levou a culpa dos pecados por nós. Então esse ponto da vida espiritual do cristão, que foi um ponto importante na vida espiritual de Cristo, deve ser também um ponto importante na vida espiritual daqueles que querem caminhar com Cristo. A busca constante pelo Espírito Santo. O outro aspecto da vida cristã que nós devemos ter é a unidade em amor, a unidade com Cristo e a unidade com o nosso próximo. O Evangelho ele nos unifica, ele nos nivela a todos. Todos sem Cristo somos condenados, somos pecadores
condenados. Não importa se você nasceu numa igreja cristã, se você é adventista de berço, se você é de linhagem judaica, nada disso importa. Você, fora de Cristo, você é só um pecador condenado. Por outro lado, em Cristo, todos nós somos considerados justos, considerados santos. Não importa também se nós viemos de uma família toda desagregada, se nós viemos de uma vida completamente torta, não importa os erros que nós cometemos no passado, se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura, somos justificados e levamos sobre nós os méritos de Cristo. E isso, quando nós olhamos, né, para a trajetória do pecado, nós vemos que o pecado ele veio para fazer separação. Ele veio fazer uma separação entre nós e Deus e também entre nós e os nossos irmãos. Então, foi uma separação tanto na vertical quanto na horizontal. Então, nós nos tornamos, né, a partir do momento que nós pecamos lá no Éden, né, nós começamos a desenvolver separações, né? Nós nos tornamos xenofóbicos, misóginos, preconceituosos, racistas. Então nós nos dividimos em facções. O Evangelho ele vem fazer o contrário disso, né? Isaías 59, verso 2, que diz, né, que nós nos separamos de Deus e, como consequência disso, nos separamos também dos nossos irmãos, né? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, lá em Isaías, no capítulo 59, verso 2, nós lemos que o pecado ele fez separação, ou seja, ele rompeu o nosso relacionamento com Deus. E Cristo faz um movimento contrário. Ele, quando desce como Deus e como homem, ele une novamente a natureza divina com a natureza humana. E através de Cristo, então, nós nos reconciliamos verticalmente com Deus e nós nos reconciliamos também horizontalmente com os nossos irmãos, porque aqui diz que nos foi dado o ministério da reconciliação, ou seja, nós proclamamos uma comunidade que não é mais pautada nas diferenças, mas que é pautada naquele que nos une, ou seja, em Cristo. Então, de fato, a reconciliação, essa reconciliação unificadora é o âmago do Evangelho, é o âmago daquilo que nós proclamamos, né? Nós proclamamos um Evangelho que ele atinge todas as pessoas, independente de cultura, independente de raça, independente de sexo, independente de religião, independente de qualquer posicionamento político ou qualquer posicionamento de outro tipo que seja, né? E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar nessa nossa caminhada com Cristo, né, é o conhecimento do Senhor. Quando nós nos relacionamos com Deus através da oração, através do estudo da Bíblia, através do testemunho, nós estamos desenvolvendo um relacionamento com Deus para que possamos conhecê-lo mais profundamente, para que possamos nos aproximar dele de maneira mais profunda, né? Lá no Salmo 119, verso 11, nós lemos assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos no nosso coração as palavras de Cristo, né, através da oração, através do estudo da palavra, através do testemunho pessoal, do testemunho que nós damos de Cristo, aos poucos nós vamos colocando Cristo dentro de nós vamos absorvendo a mente de Cristo para que a gente possa assim refletir Jesus Cristo nas nossas ações diárias, né? E sempre nos perguntarmos o que Cristo faria no meu lugar, para que assim a gente possa tomar as decisões alinhadas com aquilo que Cristo pensa, né? Então, como que nós vamos desenvolver isso? É como nós lemos lá no início. É ao deitar-se, ao levantar, ao deitar, pelo caminho, todos os dias recebendo a instrução que Cristo nos deixa pela sua palavra. Eu encerro aqui a minha participação e agora você volta para Campo Mourão, lá com o Ricardo, com o Alexandre e com o Lúcio. E no final eu volto para que a gente faça aquela oração final, que a gente possa encerrar com uma oração como temos feito sempre. Um abraço e bom estudo a todos. Valeu, Marcos. Valeu pela oração, valeu já pelo quadro A Linha da Doutrina. Bom, agora vamos avançar então. O próximo tema é Na Ponta da Linha.
Bom, na ponta da linha aqui, nós vamos começar com o sábado, que traz como tema geral da semana a família. Então, Ricardo, traz para nós na ponta da linha. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa, o autor da lição vai destacar a importância da educação para os seres humanos, a importância de se aprender, de estar sempre aprendendo, e o papel da família. Esse é o primordial, a importância da educação dos seres humanos no lar, a importância na infância, e o papel da família como sendo o principal nessa educação cristã. E cabe à família dirigir toda a educação do filho, né? Eu já ouvi alguns amigos, colegas falando assim, não, eu jogo lá a criança lá na escola, ela aprende, ela escolhe depois o caminho da vida dela que ela quer seguir. Na verdade, já estão escolhendo. Ensinar a criança o caminho. Então, né? Ele está deixando o direito, o dever, né, de guiar o caminho da filha dele. Né? Aí o autor da lição, o próximo ponto é o seguinte: ele vai falar sobre a história do povo de Israel e vai falar que a educação enquanto revelação da lei, e que esta lei ela revela o caráter de Deus. Então ele vai pegar o quê? A importância da família na educação e a importância da família de revelar o caráter de Deus através dos ensinamentos da Torá. Notemos o seguinte, quando ele fala aqui em lei, ele está falando do grego nomos, porque a Bíblia, quando fala lei, é o grego nomos. O equivalente hebraico é Torá. Então ele está falando da instrução. Então ele está falando das histórias da Bíblia. Este ensinamento. Então aqui vocês já podem trabalhar nesse sentido. Na semana passada, nós falamos sobre os arquétipos junguianos. E quem não entendeu, resumidamente, eu não vou recapitular a questão dos arquétipos, o que a gente está fazendo? Nós pegamos um conceito de psicologia analítica, pegamos o conceito arquétipos de Jung, explicamos a questão dos arquétipos. Este arquétipo, essa teoria junguiana dos arquétipos, ela refrata para coisas que são incompatíveis com o adventismo. Por exemplo, o tarô é incompatível com o adventismo. Mas a gente não pode, olha lá, Jung está relacionado com o tarô. Não, o tarô que pegou lá. Quando ele fez aquilo, ele não... Nós podemos, você que está estudante de psicologia igual o Alexandre, por exemplo, pegar a base junguiana, arquétipos, ok, então vamos trabalhar com esses arquétipos. Se os arquétipos são experiências repetidas da humanidade, da história da humanidade, aonde que nós temos as experiências repetidas da história da humanidade? Na Torá. Na Torá, na lei, no nomos, na instrução. Então os arquétipos podem estar aonde? Então se existe um arquétipo da sombra, existe um arquétipo da sombra lá na Torá também, porque Deus criou a imagem e semelhança. Imagem, céu significa sombra. Olha, sombra está lá na Torá, pode ser um arquétipo. A grande mãe, semana da criação, gente, o arquétipo da grande mãe a gente pode encontrar no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, porque a grande mãe é a terra. Ânima, pegamos lá, Eva, ânima, porque é o arquétipo feminino. Ânimos é o arquétipo masculino. Self é o arquétipo que harmoniza tudo isso. E o self é o quê? É o espírito, que harmoniza natureza boa e natureza má. Lembra que nós mostramos o arquétipo que tem fatores positivos e negativos? Natureza boa e natureza má. Então isso é o quê? Uma forma de harmonizar pensamentos teóricos que os acadêmicos, quando a criança sai da infância, chega na juventude, ela vai ver isso na escola. E daí nós às vezes criamos uma criança alienada do mundo. Uma criança que ela não sabe nada sobre o mundo, completamente diferente de Cristo, completamente diferente do apóstolo Paulo, completamente diferente de Moisés, completamente diferente de... E ver assim, a Bíblia e o mundo como sendo uma barreira, quase um precipício infinito. Sendo que, como nós mostramos aqui, né, não que vamos levar o mundo dentro da igreja, vamos relativizar tudo, vamos tentar colocar tudo, todas as verdades como se tudo fosse verdade, não é isso. Mas é interessante que até ciências humanas, essas ontologias criadas aí na literatura, você vê que existem, né, estruturas semelhantes já na Torá
Ou seja, ensinar para a criança. Qual que é o ponto, então? Está aqui na lição do sábado. Recepção dos princípios Aqui, no coração. No coração. Então, quando nós formos fazer esse trabalho de refração de hipóteses acadêmicas, refração de até pode ser teorias acadêmicas, lei, porque é diferente. Uma coisa é lei, por exemplo, lei da gravidade. Uma teoria é algo que passou pelo ciclo da contestação e se mantém até hoje. A hipótese vai passar ainda. Então, a hipótese é quando tem várias hipóteses. Lei é quando tem aquela e aquela é a única que tem ainda e ela vai se mantendo até que venha uma outra. Porque o pensamento científico, gente, ele é sempre de dúvida, de contestação. É diferente do pensamento teológico. Mas tudo bem. Então, o que a gente faz? A gente pega esses ensinamentos, procura refratar, procura ampliar e ver o que é compatível e o que é incompatível com os nossos princípios, que é o que está aqui na lição do sábado. Até porque a Torá ela tem história e não história, né? Ela tem narrativa histórica. Só que das narrativas históricas, e por isso que o nome dela é Torá, você tira instruções. Como? Com base em alegorias. Inclusive, eu vou deixar. A entrelinha vai ser a letrinha da semana que vem, que é a Torá enquanto conto de fadas. Não tenha preconceito para falar que Torá é um conto de fadas, tá? Fica para semana que vem. Semana que vem. Vamos lá, avançando na ponta da linha. Agora, no domingo, a primeira família, na ponta da linha de domingo. Domingo. Primeira coisa, gente, ele vai falar que existem poucos detalhes na Torá sobre esta educação pré-lapsária, ou seja, antes do pecado, que ele chama de edêmica. A lição dessa semana vai falar sobre família. Isso. E a gente sabe, pelos escritos da Ellen White, que eles eram instruídos já pelo próprio Miguel, pelo próprio arcanjo, pelo próprio Elohim, que vinha no Éden, e muito provavelmente aos sábados, que foi o lapso no espaço-tempo separado justamente para esta relação familiar, no Shabat, que é o cessar, mas que nós temos muito poucos elementos disso. Ele vai falar que essa escola, esse modelo edêmico, seria o modelo principal. Em que sentido que ele está falando isso? Pai, mãe e Deus. Meu tutor. É isso. O Deus como guia nesse processo da educação cristã, e o pai e a mãe e obviamente o filho em comunhão com esse Deus. É nesse sentido que ele está falando. Em um ambiente. Mesmo a gente não tendo esses detalhes, é de deduzir que era isso que aconteceu. Ligando com a lição da semana passada, né, em um ambiente riquíssimo de descobertas, né, de lições para serem aprendidas, então é a escola do Éden. Isso, segunda coisa, ele fala o seguinte, que a educação cristã, e daí traz alguns elementos dessa educação cristã. Ele fala de doutrina, adoração, instrução, comunhão, evangelho e serviço. Então veja bem, doutrina, o da'at, é o conhecimento. E conhecimento, gente, é uma coisa muito, muito, muito ampla. Isso que a gente faz aqui a gente traz psicologia analítica, a gente traz sociologia para vocês, a gente traz dialogismo, conhecimento de letras, e procuramos refratar de uma maneira que seja compatível. A gente traz Kabbalah, porque é muito comum a gente ficar no nosso mundinho, nossa bolha, a nossa verdadezinha, lá, vamos dizer assim, porque a verdade do Eterno não é minha, a verdade do Eterno é muito maior, ele é o Criador. O apóstolo Paulo fala de uma Torá na natureza, então o estudo da natureza também é Torá, também é instrução, mas obviamente que existe uma Torá escrita. Então é adaptar, vamos dizer assim, aquilo que a gente olha na natureza, que não seja incompatível com a Torá escrita, que é o que a gente tenta fazer aqui. Agora, adoração, ele fala que essa educação não é você ensinar a criança, você aprender também nessa educação cristã a se relacionar com Deus. Comunhão, evangelho, a boa nova, e tem muita gente que não
está contando a boa nova, a boa notícia. Só a má nova, a má velha, na verdade. Pega a boa nova, muda a polaridade e conta uma má nova que o endeusa. Não é o Cristo, é o Cristo que eu quero que exista. Não é o Deus que eu quero, que eu acho que tem que ser, da forma como tem que ser. E o serviço? Aí ele vai trabalhar com arquétipos. De certa forma, isso que o autor da lição fez aqui, foi trabalhar com arquétipos, experiências repetidas. Caim, e Abel. Por que isso é um arquétipo? Porque é o primeiro arquétipo de Corban. Corban vem de uma raiz hebraica que significa aproximação. É o arquétipo da educação cristã de aproximação com Deus. Como eu me aproximo com Deus? Corban. Abel se aproximou com o Cordeiro. Então, como eu me aproximo com Deus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai ficar bem trabalhadozinho lá na minha entrelinha. E Caim, a gente encontra no Patriarcas e Profetas, a gente falando que ele andava resmungando à beira desse mundo pré-diluviano, Isso. com relação ao pecado dos pais, atribuindo culpa aos pais. Por que vocês fizeram isso? Dando de dedo. Por que vocês fizeram isso? Ah, que coisa feia. Não, se vocês não tivessem feito isso, eu não estava sofrendo aqui agora. Ele era resmungador, vamos dizer assim. Ele estava cedendo, murmurando, para o Yetzer Hará, para a natureza má. Enquanto Caim se aproximava do Altíssimo e se aproximava dos pais através do Cordeiro. O Corban Minha, ele existe. O que é isso? É oferenda. Só que, se a gente vai estudar, vai para Devarim, a gente percebe que o Corban Minha, que são as oferendas que você coloca as suas obras a serviço do Senhor, ela sempre tem que vir acompanhada com o Corban lá, que é o cordeirinho, o holocausto. Então, ou seja, a educação cristã tem que ensinar: eu me aproximo do Altíssimo com Cristo e eu consagro as minhas obras a Ele, mas em conjunto com as obras do Cordeiro. E o Caim fez o quê? Cortou metade, se aproximou direto. Toma as minhas obras aqui. Esse foi o... E aí, né, nós temos a frase conhecida, né, Caim matou Abel. Eu queria aproveitar esse momento, Ricardo, porque eu uso muito essa experiência, né, ou essa alegoria, ou essa história, essa instrução sobre Caim e Abel, quando a gente vai falar sobre educação de filhos, né? Muitas vezes, inclusive essas pessoas que dão de dedo nas outras, né, falam assim: ah lá, seu filho está fazendo isso. E às vezes os pais, né, quem é pai vai entender. Eu gostaria que você comentasse aqui depois sobre o que eu vou expor aqui. Quem é pai vai entender, né? Quando alguém chega e fala assim, o próprio pai fala assim: onde foi que eu errei? Sabe? Ah, porque meu filho fez isso. Daí, às vezes, né, o pessoal vem e quer pegar os livros de educação de Ellen White, né, claro, e esfregar na cara dos pais, né? Só que eu sempre falo, pessoal, Caim matou Abel. Ou seja, era um lar de dois pais, né, Adão e Eva. A gente não encontra mais nenhuma falha depois da que não foi falado no web, né? Então, assim, e uma Bíblia que costuma detalhar as falhas. Então, escreva aí você, não sei quais são as experiências. Claro que eu acho que quanto mais amor, mais dedicação, mais presença você vai colher. Mas ainda assim, Ricardo, parece que, né, tem aí uma variável, né, na minha ciência a gente trabalha bastante com isso, tem uma variável aí que não sei onde está o controle dela, que é individual de cada pessoa, né? Então comente aí, você que teve 1, 2 filhos, 3 filhos, comente, os dois foram iguaizinhos, com as mesmas lutas, as mesmas experiências, venceram, estão tudo na igreja, batizado, é ancião, está no JA, 3 filhos, os 3 também, tudo santo já com o pé no céu. Que a gente já adianta, está na lição também falando do livre-arbítrio. Por mais que você eduque, as pessoas têm livre-arbítrio. Última coisa aqui, o autor da lição, ele pega Gênesis 1, 2 e Gênesis 3, 1. Provavelmente ele quer estabelecer um paralelo ali na pergunta lá para responder lá, porque em Gênesis 1 vai falar de Veru, Elohim, Melahei, Fetal, Benei, Ramai, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Aí depois vai falar da serpente, Vachana, Ramai, Mikolarum,
que vai falar sobre que a serpente era mais astuta entre todos os animais. Provavelmente ele quer trabalhar justamente o arquétipo que nós falamos aqui do espírito e o arquétipo da serpente. Ou seja, o espírito enquanto aquele que traz um conhecimento, uma influência, vamos dizer assim, do Yetzer Hatov. E a serpente enquanto uma influência do Yetzer Hará. Ou seja, um conhecimento mal, uma natureza má. E daí nós temos Caim e Abel aí, que um ouviu o espírito e o outro já estava preferiu o arquétipo, vamos dizer assim, da serpente. Depois ele cita Coríntios 4:6, provavelmente o que ele está querendo falar sobre a questão da resplandece no coração a glória de Cristo, a claridade, vamos dizer assim, é o esclarecimento de Elohim, o esclarecimento do Pai, na face do Cristo. Ou seja, você adquire iluminação através do Messias. E o último ponto aqui, ele vai trazer Lucas, Gálatas e Apocalipse. Lucas, amor a Deus e amor ao próximo, princípio cristão. Gálatas vai falar sobre justificação pela fé. E Apocalipse vai falar sobre aqueles que serão recompensados de acordo com as suas obras. É um momento escatológico específico, é um momento onde se fecha a porta da graça. A referência do Apocalipse que ele cita ali na pergunta do domingo. Legal. Avançando agora para a segunda-feira, a infância de Jesus, na ponta da linha. Segunda. Vai falar que há poucos elementos nos evangelhos com relação nas narrativas à infância, bíblicas. Exatamente nas narrativas bíblicas, mas que nós podemos pegar elementos e deduzir elementos do caráter dos pais que, obviamente, são revelados, ou seja, nós podemos buscar esses arquétipos. Segunda coisa, ele vai falar dos judeus, da educação judaica, do judeu fiel, no sentido de ensinar questões de lei, já falamos na lição de sexta-feira, não vamos repetir por questão de tempo, questão de mitzvah, questão de mandamento. Fala de mandamento, lembrando, mitzvah é mandamento, mas mitzvah também é compaixão, é ato, as palavras hebraicas elas têm essa bidimensionalidade ou até multidimensionalidade. Vamos dizer assim, multidimensionalidade. Que mitzvah, que às vezes ela pode incutir na sua mente algo legalismo, mitzvah é caridade. Assim como tzedakar, que é ato de justiça e ato de caridade. Só que a gente lê mandamento. Lei, mandamento. Isso. Lei, mandamento. Daí, às vezes, o que a gente faz? A gente lê uma passagem bíblica, esquece todas as outras que falam de justificação pela fé. Não, mas está escrito aqui, está escrito lei. Pode acontecer isso para quem lê a passagem que está em Apocalipse lá no domingo, viu, gente? Não vai analisar o contexto, pega a passagem de lado, olha aqui, vai de acordo com as obras. Não analisa o contexto, não sabe que tem dois caminhos, não rasga o livro de Gálatas, rasga o livro de Romanos, e daí só aquela partículazinha descontextualizada que o cara pega, esquece todo o outro. E às vezes até uso mais, só para fazer de conta que ele não é legalista. Mas tudo bem. Então a questão dos judeus vai falar muito, ela vai enfatizar muito a questão da primeira professora. Maria seria esta primeira professora. E a infância de Jesus, que a irmãzinha White vai falar que ele não teve uma formação rabínica como o apóstolo Paulo teve, até em razão de recursos, em razão de como foi a vida dele. E que Deus, ou seja, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, foi que o instruiu. Legal. Segunda-feira agora. Vamos avançar agora para terça-feira, onde vai falar sobre comunicação. E temos várias pontas nessa linha. Primeiro, gente, vai falar que a comunicação enquanto um método educacional. O professor precisa ter conhecimento, precisa saber transmitir esse conhecimento, precisa comunicar esse conhecimento. É uma forma de educar, né? Isto é uma forma de educar, mas o autor de lição vai trabalhar que não é a única. Isso. Que existe também um método muito útil, muito eficaz, que é o do relacionamento, a questão do contato
pessoal, a questão do companheirismo, a questão da empatia. E fala o seguinte, que esse método ele é muito útil, principalmente com jovens e com crianças. O exemplo, né, do nosso inscrito, o Rafael, filho do João, ou seja, quando se vê uma empatia, a pessoa se envolve. Então precisa do quê? De um nível pessoal e emocional neste comunicar. Aí depois o autor da lição, de certa forma, vai fazer uma simbiose, sabe, gente? Entre os dois métodos que ele está falando. No último parágrafo, antes da pergunta 3, ele vai falar que o método comunicacional, ele se relaciona, se agrega, se conecta com o método da comunicação. Isso é bem óbvio. Depois, no último parágrafo, ele vai falar sobre o quê? Aqui é essa questão que a semente da comunicação é o relacionamento pessoal. Interpessoal, né? Não. Pessoal. Relacionamento pessoal com Cristo e o relacionamento interpessoal. Na verdade, com outras pessoas. É uma variável, vamos dizer assim, do mandamento aplicado à educação. O amor a Deus e o amor ao próximo. Só que relacionado com instruir, com comunicar. Então, veja bem, nós temos aqui então, a comunicação na educação cristã, no lar, na família, ela deve focar o quê? Um relacionamento pessoal com Cristo no lar e um relacionamento interpessoal entre os familiares. Esta é a simbiose. Este é o papel do pai na comunicação da Torá, a comunicação da instrução. Essa lição de terça-feira, né, quando fala sobre comunicação, me fez refletir bastante sobre o atual momento que nós estamos vivendo da pandemia e aonde os filhos, crianças, jovens e até adultos estão sendo educados utilizando a metodologia de ensino à distância, né? E foi interessante, né, quando a gente estava lendo aqui sobre a questão da empatia, sobre essa forma pessoal, essa comunicação, esse relacionamento. Esse nível pessoal da educação. Ou seja, então, agora eu entendi que eu estava buscando, né, assim, como que eu vou verbalizar isso, porque eu tenho dificuldade, né, quando eu sou professor, então quando você dá aula à distância é uma coisa muito fria e você vê que o rendimento não é o mesmo. Aí você pensa assim, mas será que o rendimento não é o mesmo porque a disciplina, os alunos não são disciplinados de fazer seus estudos, de fazer suas leituras? Hoje, né, com essa lição de terça-feira, eu tive a resposta, né, na verdade, porque eu também não sou pedagogo, eu tive a resposta de que, na verdade, o relacionamento é um elemento muito importante na comunicação e na educação. Então, forma de educar é se relacionar. Então, quando você está numa sala de aula, é muito mais fácil você olhar no olho da pessoa, é muito mais fácil você trocar olhares, né, e cutucar, e tocar a pessoa, e se relacionar. E isso... Criar relacionamentos. Cria um relacionamento. Também, vínculos, laços emocionais, afetivos com professor-aluno, mas no caso é vínculos, laços emocionais afetivos, porque aqui o enfoque é a família. Isso. É pai, mãe, filho, não só isso, pai, mãe, filho, mas às vezes avô, avó, tio, tia, tudo aquilo que envolve família. Um contexto, né? Quarta-feira, pessoal, a função dos pais, na ponta da linha, então. Começa utilizando a Bíblia, falando não provoqueis a ira dos vossos filhos, ou seja, é um equilíbrio, né? Mas discipline-os, admoeste. Então, disciplina e admoestação fazem parte. Disciplina e admoestação não é surra. Eu sou totalmente contra bater. Por quê? Primeiro você bate palmada. Chega uma hora que acostuma. Depois você vai com chinelo. Depois fica grosso. Depois você vai com chinelo. Depois você vai assim, vai com pau com prego na ponta. Eu nunca bati no meu menino, jamais bati nele, mas a gente sempre senta para conversar, para instruir, coisa e tal. E eu nunca relei a mão nele, mas ele chora. Só de você... E eu não vou dizer nome, gente, mas conheço mães que senta o rei, vamos dizer assim, no filho. E depois quando cresce... Não cai uma lágrima do olho. Não cai uma lágrima do olho, porque bate e apanha. O meu pai fica com vergonha. Ele fica envergonhado por ficar meio
mocambuzo lá por muito tempo, acho que a consciência fica apitando. Mas vamos lá, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, primeiro vamos falar, shevet, gente, vara, tá, gente? Shevet é o pastor, só que tem 3 elementos do shevet. Shevet é a lança protetora. Então, quando fala disciplinar com vara, é para você proteger ele como quem o pastor protege com a lança, aquela ponta de um leão, das ameaças. A questão da vara conduz, dá um toque para mostrar a direção. Ele está indo no caminho, toca, volta para o caminho. E o cajado. O cajado tem a curva. Curvada. Quando ele cai em um despenhadeiro, alguma coisa, você resgata, puxa de volta. Isso é disciplinar com vara. Não é quebrar a cabeça com a vassoura, de uma criança com uma vassoura. Interpretação, né? Olha só, a interpretação da palavra. Ainda, acabou? Não, tem mais aqui? Vamos lá, questão da responsabilidade. Primeiro ele vai falar do pai. O pai é chefe da família. Isso. E a família é o berço da igreja. E é berço da igreja, escola e sociedade. Então ele vai criar uma relação, vamos dizer assim, de causa e efeito. A importância do pai, porque essa criança, obviamente, ela não vai ficar só na casa. Conforme ela for amadurecendo, ela vai para outras casas, para fora de casa. Para a igreja, ele vai para outras casas, e o casa do tio, casa da tia, coisa e tal, e vai para a escola, e vai para a sociedade. Então, esta educação ela tem reflexos para com outras pessoas. Os pais devem procurar, e aí fala, utilizar uma arma mágica, dada pelo nosso guia, Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade. Qual é essa arma mágica? Os frutos do Espírito. Peri, em hebraico. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ou seja, Yetzer Hatov. Todos os presentes que foram dados na semana da criação, Tov Meod, muito bom. Ok, seguindo, vai falar de que os pais eles têm uma função, obrigação moral por seu comportamento, apresentar um modelo bíblico de Cristo e da igreja. O que está falando aqui? Existe uma estrutura arquetipada na Bíblia, a Bíblia inteira. Isso é importante a gente ter. Aonde Cristo, ele seria o esposo. Todas as festas judaicas, a interpretação profética das festas judaicas, elas precisam dessa alegoria. Cristo é o esposo e a igreja é a esposa. Então, na casa, os pais são arquétipos também na cabeça da criança do esposo cósmico, que é Cristo, e da esposa cósmica, que é a igreja, aquela que nós encontramos no livro do Apocalipse, aquela que nós encontramos na Torá, no Velho, no Novo Testamento, aquilo que o apóstolo Paulo utiliza para falar que as festas são sombras de coisas que irão acontecer. Sukkot é uma festa profética que ainda não aconteceu e é uma profecia de um símbolo do casamento cósmico do Cristo com a igreja. É volta de Cristo, é milênio no céu. Isso é Sukkot. Bom, agora a função da mãe, gente. A função da mãe influencia na formação dos caráteres dos filhos, mas na questão, o autor da lição vai trabalhar muito com humor e temperamento no lar. Misericórdia. Seguindo, ele vai falar sobre a questão, eu já falei da questão da obrigação moral, né? Ele vai utilizar o Devarim 6:7 e vai falar sobre os filhos de Israel que receberam a Torá escrita. Nós temos, obviamente, a Torá escrita também, nós temos não só o Velho Testamento, mas nós temos os Evangelhos. Não devemos abrir mão da Torá na natureza. Nós também devemos trazer essa instrução para os filhos. E a última coisa aqui, o Lúcio a gente já adiantou lá atrás, Sim. Questão do livre-arbítrio. Por mais que
que os pais desempenhem a sua função. A receitinha de bolo, né? Segue a receitinha de Não bolo. adianta seguir a receitinha de bolo, as crianças vão se tornar adultos e com livre-arbítrio. Se não fosse assim, gente, Adão e Eva não teriam pecado. Num lar perfeito, totalmente harmonioso, sem pecado, sem nada. Imagine, mas o principal, gente, para nós ensinarmos é o Evangelho. Porque os nossos filhos vão errar. Mas eles precisam entender que eles devem... Da boa nova, né? Eles têm um espírito... Essa é a boa nova. Eles têm um espírito, um consolador que os vai instruir para que eles evitem aquele erro no futuro. E eles têm um Salvador que perdoa. Isso é o mais relevante. Educação legalista é formação de pessoas ou extremamente soberbas e perdidas que pensam que não precisam de um Messias, pensam no seu inconsciente, porque eles não falam. Pensam no seu inconsciente que não precisam de um Messias Salvador, que eles conseguem se salvar. Só se esforçar. Ou pessoas extremamente frustradas que desistem de uma vez por todas Com tanto conhecimento. da sua emuná, porque eles acham que é impossível. Então é a sinceridade e a falsidade. Então educação legalista é uma peste, arma do inimigo. Pense no seguinte, gente: se você fosse Satanás, eu não gosto muito disso, se você fosse um inimigo, vamos mudar. Vocês se utilizariam de um pecador? Vocês se utilizariam de alguém com uma imagem, vamos dizer assim, frente à congregação, frente à igreja, uma imagem abalada? Você acha que eles se utilizariam dessas pessoas? Não, gente. Satanás se utiliza daqueles que têm a fachada ilibada. Quem que eles se utilizavam no tempo de Cristo? Fariseus. Fariseus tinha feição de que eram mal, não, a aparência deles, mas eles eram... Andava, se vestia... Mas eles eram o quê? Sepulcro caiado. Cristo se relacionava com aqueles que precisavam dele, que tinham consciência disso, que precisavam de um Salvador. Os fariseus achavam que não precisavam. Eu queria aproveitar, né, quando fala assim na função da mãe, a gente falou até que um dos papéis da função da mãe é justamente influenciar o lar e o humor do lar. E a gente está falando muito aqui de fazer a receita, tentar se esforçar para que tudo dê certo, né? Mas olha só, olhando, por exemplo, para minha mãe, coitada, né, mãe? Mandar um alô para a mãe. Ela, graças a Deus, hoje ela é batizada, hoje ela é uma mulher transformada, você percebe? Mas ela mesma fala que ela era nervosa, irritada, meu pai também tinha 1000 problemas. A mãe também era nervosa. Você está entendendo? Hoje então tem um processo, né, assim, às vezes o processo da vida, a misericórdia divina de Deus vai transformando as pessoas. Hoje é o contrário, hoje eu sou mais nervoso que ela. Eu acho que é a questão da idade, dos hormônios, alguma coisa assim. Daqui a pouco a gente se acalma. Vamos seguir então, pessoal, agora, último dia, quinta-feira, para não esquecer na ponta da linha. Bom, para não esquecer o que Deus tinha feito pelo povo de Deus. É Moisés falando, antes deles entrarem em Canaã, não se esqueçam do que Elohim fez por vocês. Isso. Depois, a história do passado é importante manter, né? Sim, exatamente. Na mente das pessoas. Aí depois é o seguinte, outra direção vai falar o quê? Que os pais vai voltar a falar da função dos pais. Isso. E que eles desempenham também uma função em integração dos ensinamentos bíblicos à vida dos filhos. Não é só ficar decorando genealogia, decorando quem que era, não, é você saber refração. Isso que é refração. Porque os ensinamentos bíblicos, eles não têm como trazer regras de conduta, tudo ou nada. Olha, faz isso, tudo ou nada. Não, então o ensinamento bíblico vai trazer princípios, vai colocar princípios no coração. Você vai precisar aplicar aquilo. Então, qual é o método pedagógico da educação cristã? Histórias. Histórias. E aqueles personagens que nós já falamos, que nós podemos desenvolver uma psicologia analítica cristã, vamos dizer assim, transformar em arquétipos. Sim. Tá? E abstrair
princípios. Há o negativo e o positivo no arquétipo Abraão, no arquétipo do homem da fé. Que eu tiro princípios e eu vou aplicar na minha vida. Então, a educação cristã não é só teórica. Não, é prática. E essa fuleiragem. Eu não sou teórico, eu sou prático. Gente, teoria e prática é uma mesma porta. A diferença é que o prático entra por aqui, por esse lado, vamos dizer assim, entra daqui para cá. E o teórico entra daqui para cá, mas é a mesma porta. Então, se alguém fala, eu sou prático, e daí acha que ele não precisa entender de teoria, fundamento teórico. Meu amigo, você vai dar com a cara na porta. Você dá com a cara. Se você fala, eu sou prático, e você esquece da teoria, você dá com a cara com a porta desse lado. Eu sou teórico, esquece da prática, você vai dar com a cara da porta do lado de cá. É duas cabeçadas. Nessa questão de prática, Ricardo, gostaria só de comentar que esse ponta da linha está aqui muito, está parecendo mais um novelo do que na ponta da linha, né? Já mais de meia hora aqui, mas eu acho importante, né? Na prática, eu vejo que a gente perde oportunidades de tornar prático esse ensinamento, esse conhecimento, que é a nossa função dos pais, em momentos que a criança às vezes está lá com um brinquedo, chega outro brinquedo, é meu. E o pai fala, ele é assim mesmo, ele não compartilha, né? Sim. O outro está lá com um brinquedo, o outro vai lá e toma o brinquedo do outro. Poderia, né? É que ele é assim mesmo. Espera aí. Tanto para você consegue ensinar a respeitar o que é do outro, ensina a compartilhar, isso não é teu, você tem que pedir. E eu vejo muitas vezes, eu presencio, porque agora tem filho, então a gente se relaciona com pessoas que têm filho também, você começa a ver pais perdendo, né, aqui é o tempo adequado de ensinar na prática os princípios que, né, nós vemos na Torá. Esse é o último ponto que a autora fala, é o seguinte, que primeiro, ela vai citar em White que a mãe tem um papel primordial, a primeira professora, continua, o pai, no comentário ela fala da mãe, mas acrescento eu que o pai também é professor, e que devem separar um tempo para a educação dos filhos. É basicamente isso. Isso nos dias de hoje eu acredito que seja o mais difícil, separar um tempo para a educação dos filhos. Ok, pessoal, chegamos então agora, né, nas entrelinhas. E nas entrelinhas de hoje, nós vamos falar aqui sobre um novo conceito, né, que vocês vão aprender sobre a morfologia, ou seja, o estudo da forma dos contos maravilhosos de Vladimir Propp e os evangelhos. O Ricardo me permite, então, gostaria de apresentar aqui, então, o Vladimir Propp aqui. Novamente, eu gosto muito de saber quando a pessoa nasceu e morreu, para ver que tempo que essas ideias, que foi influenciado. 1895 e faleceu em 1970. Então, ontem, né, para a nossa era, contemporânea aqui. O Vladimir Propp, né, foi um acadêmico estruturalista russo. O Propp analisou os componentes básicos do enredo dos contos mais populares russos, visando identificar os seus elementos narrativos mais simples e indivisíveis, atômicos, aquilo lá que não tem como se separar. Foi um dos expoentes na narratologia, ou estudos das narrativas, recolheu vários contos tradicionais até chegar a um corpus de 100 contos de magia registrados e publicados por Alexandre Nikolaevich. Isso aí. Procurou uma estrutura nesse corpus e encontrou 31 funções comuns dentro desse corpus de 100 contos. Então, esse aqui é o nosso Vladimir Propp. É daqui que vai vir, então, essa morfologia, estudo aí da forma dos contos maravilhosos. Então, não é segredo para ninguém que acompanha a gente. Estou escrevendo um livro de ficção. Então, tenho estudado técnicas, obviamente, para fazer algo técnico, fazer algo sem técnica. Então, já trouxe para vocês o Joseph Campbell, o Christopher Vogel. Estou trazendo agora para vocês o Vladimir Propp. Por quê? Para a construção, principalmente de personagens, é útil. Para a construção de enredo, Campbell, que eu vou utilizar no meu livro, e Vogel. Para a construção de personagens, utilizar Propp. E vai ficar para a semana que vem a questão de Tolkien e Lewis. E semana que vem, os contos de fadas. Semana que vem vou falar o Evangelho enquanto conto de fadas. Aguarde. Esses entrelinhas. Não tenham preconceito com relação a isso. Questão de morfologia, gente. Beleza, eu vou lá dar um zoom para cá. Morfologia do conto maravilhoso. Por que morfologia? A morfologia
ela é uma palavra, ele escolheu essa palavra por quê? Porque ele pensou e falou assim, eu vou separar as narrativas em partes, como é a técnica morfológica, que separa, é um estudo dividido em reinos, vamos dizer assim. Então separa em partes. E ele vai analisar as ações dentro das narrativas dos contos maravilhosos. Se você não acha, gente, o Evangelho um conto maravilhoso, é porque você ainda não o leu. Então vai focar muito nas questões dos personagens. O Lúcio já adiantou que ele analisou 100 contos. Quando ele chegou lá, perto dos últimos, ele percebeu que as funções dos personagens começaram a se repetir. E não aparecia nenhuma função nova. E ele encontrou 31 funções, ou ações. Ele parte de uma visão aristotélica, que são das ações, mas ele prefere utilizar a expressão funções. Então, quais as conclusões que ele chegou? Primeira conclusão, que existe um número limitado de funções nas narrativas dos contos maravilhosos. Segundo, que existe uma sequência idêntica e que existe um conto ideal, não que todos os contos precisem passar por todos os 31 processos. Não. Existe um conto ideal mais complexo, existe um conto ideal que passa por todos, mas que todos os outros contos derivam dele, derivam deste conto. E a terceira coisa é que ele fala que todos os contos são monotípicos quanto à conclusão, ou seja, eles são, quanto à construção, eles são idênticos em termos construtivos. Então vamos lá, gente. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou adiantar, não vou adiantar a questão do Evangelho enquanto ponto de fala do Tolkien. Para quem não sabe quem que é o Tolkien é o cara que escreveu O Senhor dos Anéis, tá? Só para diminuir o preconceito de muitos, Tolkien era cristão extremamente fervoroso. Não estamos falando de um autor ateu, mundano. Não estamos falando de um autor ateu, não. Inclusive, gente, Tolkien converteu C.S. Lewis, um dos maiores responsáveis pela conversão de Lewis. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Primeiro, ele fala de uma situação inicial, ele não fala que é propriamente uma função. Que não é propriamente uma função, mas veja bem, gente. Qual é essa situação inicial no Evangelho? Nós temos no Evangelho vários elementos. O primeiro elemento que nós encontramos em João, que seria antes do nascimento, antes de Maria. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Não julgou a usurpação por existir em forma forma divina, e ele se aniquilou, kenosis, se esvaziou. Então ele estava em sua glória, em sua majestade, em sua essência de arcanjo Miguel, compartilhando da essência do Pai, e ele se esvazia por nós. Lá em Lucas 2 a gente vê a questão do louvor dos anjos. Quando o Machia nasceu, aparece um anjo e fala com os pastores. E esses pastores falam que o Salvador está nascido ali. Os pastores vão lá, e os pastores cantam, e os pastores... Esta é a situação inicial. Propriamente não tem função de personagem, mas ela é uma família harmoniosa, vamos dizer assim. É uma situação inicial onde de bem-estar familiar. E o próprio vai utilizar muito essa expressão de família nos contos maravilhosos. Era o pai, é uma situação de pai ama o filho, no caso Deus ama Jesus, Maria e José amam, os anjos também amam esse nosso herói da jornada. É a situação inicial. Aí começam as funções propriamente ditas. A questão do afastamento e do distanciamento da família. De certa forma, nesse conto mágico, nós já temos aí um certo distanciamento. Relativo, não absoluto. Porque quando ele se esvazia, ele sai dessa situação inicial, desse céu,
e vem para o ventre de Maria. Mas ela não é absoluta. Nós temos, veja que os anjos estavam cantando lá. E esta comunhão com o Eterno, ela não cessa. Nós vamos continuar. Aí nós temos, na questão desses afastamentos aqui, gente, no Evangelho, nós temos os 3 reis magos. Os 3 reis magos, eles chegam no palácio, que é onde Cristo deveria estar, porque eles estudavam a instrução De um rei. e Herodes, mas como assim? Herodes consulta os sacerdotes e os magos, mas peraí, onde que ele deveria nascer? Aí os magos e os sacerdotes falam, onde? Belém. Ah, está em Belém. E daí o Herodes fala para os magos. E os magos vão atrás. Aí nós chegamos na segunda função, a proibição, ou seja, é onde existe uma regra, é onde existe uma ordem, um personagem cria uma regra. E quem é esse personagem? Esse personagem é Herodes. Mas eu já vou adiantar para vocês no começo, gente. Toda vez que vocês forem vendo um inimigo, vocês não pensem propriamente em Herodes. É Satanás se utilizando de um império, de um homem. Para o antagonista é o inimigo das almas, é Satanás, é Lúcifer. Mas tudo bem. Então nós temos, qual que é essa regra? Ele fala para os magos, é o seguinte, os meus sacerdotes aqui disseram que é lá em Belém, que ele ia nascer. Mas vocês vão lá e a regra é essa, vão e voltem aqui. Essa é a regra. Tá, seguindo. Isso daqui, gente, essa segunda função da proibição, ela funciona como um presságio da adversidade. Ou seja, alguma coisa ruim Vai acontecer. Aí a gente tem o que? A transgressão desta ordem. Qual é a transgressão, gente? Os reis magos chegam lá, eles seguem a estrela, que a irmã White fala que é um anjo, eles encontram com isso no manjedouro. Oferecem seus presentes, tudo. Oferecem os presentes, tudo coisa e tal. Mas eles não voltam. Alguma coisa fala no coração deles e eles transgridem a regra. Então, a função 3 está relacionada com a função 2. Aí o quinto, gente, é a questão do interrogatório. Existe um personagem, um antagonista, ele vai fazer um interrogatório para saber sobre a questão da transgressão da regra. Então, veja bem, o que nós temos aqui? Nós temos Herodes, fica furioso quando percebe que os 3 reis magos simplesmente não aparecem. Esta é a questão do interrogatório, quando ele tem a ciência, a consciência de que a regra foi descumprida. Aí depois nós temos o quê? Depois do interrogatório vem a informação, está relacionada com o primeiro. Ele tem a certeza, então ele provavelmente pergunta, e aí? Então vamos lá, interrogatório, e aí? Chegaram? Cadê? Cadê os reis? Cadê os 3 reis magos? Não chegaram. E aí? Cadê? Então veja, nós vemos essas duas funções se relacionando. Aí depois vem a sexta função, que é o ardil. O ardil, nosso ponto maravilhoso aqui, é matar todas as crianças que estão em Belém e que tenham idade inferior a 2 anos de idade. Ele tenta se apoderar do herói. É quando o antagonista tenta se apoderar do herói. Aí vamos para a sétima, gente. A questão da cumplicidade. É uma cumplicidade, no caso dos magos aqui, não intencional. Por quê? O óbvio é o seguinte, se é o rei, tem que estar no palácio. Os magos fizeram o quê? Os magos foram no lugar mais óbvio, não. Se ele é o Messias, se ele é rei, ele tem que estar, ele é príncipe. Então ele tem que estar morando no palácio, mas ele estava numa manjedoura. Porque a humanidade, a natureza má, ela desvirtuou tanto as informações, tanto a noção dos reis da linhagem davídica, que não tinha ninguém da linhagem davídica no palácio, como deveria ter. Tá, mas seguindo. Agora, eles são orientados para não voltar e... Através de um sonho, né? Eles tiveram um sonho. Isso, e aí eles são, agora pai e mãe, eles são orientados para eles partirem para o Egito, certo? Então vamos lá, Herodes morre, vamos lá. Agora, 8. Dano, a próxima função. Qual é o dano, gente?
muitas e muitas crianças mortas. É perseguição. Perseguição ao povo de Deus. Essa perseguição continua. Mas ela está marcada aqui por esse inimigo, Herodes, Satanás, se utilizando do instrumento Herodes e matando e perseguindo o povo de Deus. Segunda é a medição, gente. É divulgada a notícia do dano. Então, o que tem o que? Aqui nós temos um personagem que é um anjo mediador que orienta o nosso herói, e o nosso herói vai embora. Vamos lá, estamos no 9º seguindo. Agora a questão do início da reação. O nosso herói ele vai decidir reagir. Mas essa nossa história dos evangelhos, gravem isso, é uma história de identidade. Este Messias, este Jesus, esse menino Jesus, ele teve que entender através de uma educação cristã, uma educação de pai, uma educação de mãe, a influência do Espírito Santo, a comunhão com Deus, de que ele era o Salvador, de que ele era o Messias. Ele não nasceu sabendo, ele não nasceu falando, ele teve que ser educado. E aos 12 anos de idade, ele vai para Jerusalém. Ele ia todos os anos para a festa de Páscoa. Os pais deles o levavam. Então vocês imaginam quando ele teve o estalo, o esclarecimento, e começou a ir nas festas e ele via aquele cordeiro que era sacrificado, e ele sabia que aquele cordeiro era um arquétipo, era uma tipificação dele, que deveria ser morto. Ele, não sabemos provavelmente, não temos detalhes, com quantos anos ele teve esse esclarecimento. Ele crescia em estatura, ele crescia em graça, ele crescia em iluminação, conhecimento. Vamos lá. Ele nasceu em alguns elementos, gente. Ele nasceu em Belém. Jesus deve ter... Opa, eu nasci em Belém. É claro que deve ter elementos muito mais complexos do que essa simplificação que eu estou fazendo. Ele seria chamado Nazareno. Hoje, antes da gente ir para uma outra função, tem vários elementos, gente. Por exemplo, quando ele foi apresentado no templo, tem a questão da profetisa Ana, que entendeu que ele é o Salvador. Tem a questão do sacerdote, que havia tido um sonho de que ele veria o Salvador antes que ele morresse. E quando ele vê o menino, ele fala, agora eu posso morrer porque eu sei que ele é Salvador. E os pais não entendem o que está acontecendo. Os pais também não tinham a plenitude desse conhecimento. Então vamos lá. Vamos para a próxima função, gente. A questão agora da partida ou da reação em si. Nós temos o início da reação, que é ele se desenvolvendo, e agora a reação em si. No templo já começa essa reação em si. Quando ele é deixado para trás, que ele é esquecido, e ele fala: vocês não sabem que eu devia estar cuidando das coisas de meus pais? Aí a gente já vai para a próxima fase, gente, que é a 12ª, próxima função, que é a primeira função do doador. Nessa primeira função do doador é quando o herói recebe utensílios, recebe dons, recebe armas mágicas, vamos dizer assim. E como é que acontece nesse evangelho? Nós temos João Batista. João Batista já fala que ele devia se esvaziar, ou seja, nós já temos uma doação aqui. Ele se esvazia do eu para que Cristo cresça. E depois tem o batismo, que nós temos ali no batismo. O João Batista fala: não, você tem que me batizar, não, mas eu preciso cumprir toda a lei. Por quê? Porque ele era o esposo do arquetipado, e o esposo também participava do teva, do banho de purificação. Ele precisava dar o exemplo, porque o esposo faz o banho de purificação, assim como a igreja também participa do banho de purificação. E no batismo vem o que? A doação agora do Espírito em forma de pomba. E nós temos a voz do Pai: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então aí nós temos também mais um elemento de identidade. Lembra que esse conto maravilhoso é um conto de identidade? 14, a reação do herói. O herói reage à proposta e ele se batiza. Porque, veja bem, o doador falou: não, você que tem que me batizar. Ele reage: não, me batize, porque eu preciso cumprir a lei. Aí João Batista batiza e cumpre a lei. Aí vem o fornecimento, que é a pomba, o Espírito em forma de pomba, e Deus,
que seriam, nos contos fantásticos, seriam o auxiliar mágico. Seguindo, agora 15, o deslocamento. Qual é o deslocamento, gente? Na história, Jesus vai para onde? Deserto. Para o deserto. O Espírito impele para o deserto. O próximo elemento é o combate. As tentações. O que acontece no combate? O combate nem sempre é uma luta física, ele pode ser um diálogo. Tem muitos contos maravilhosos, de maravilhas, inclusive contos da Disney, que o combate, essa fase da função do personagem, é no diálogo. Existe uma luta, um debate de identidade. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, gente, de tentação por tentação. Nós falamos em vídeos passados, uma por uma, a questão do pão, que é o pão da vida. Nós aplicamos o método Drache, nós encontramos que tudo aquilo foi uma resposta que denotava eu sou o Mashiach. Mas vamos continuar. Depois existe a questão de uma marca. E essa marca nós encontramos um pouquinho mais para frente. São vários elementos que marcam a identidade dele enquanto o Mashiach. Nós já falamos aonde ele nasceu, coisa e tal. Todos esses elementos vão se construindo para formar uma mega marca. Mas existe a marca maior. 3 dias e 3 noites estarei no ventre do peixe. Uma geração adúltera pede uma marca, mas a única marca que eles terão é: o Messias passará, assim como Jonas. É a marca de Jonas. Aí 18 vem a vitória. É o término da tentação, vamos dizer assim, e os anjos vêm e o servem. Aí depois vem o dano, o início da reparação do dano. Ele agora já sabe a sua identidade. Sua missão. A sua missão. Esta era a intenção de Satanás, causar esse dano, que o Messias não conhecesse da sua identidade de Salvador. Aí tem o regresso, agora ele já sabe, ele volta do deserto, aí ele encontra outros personagens, a questão dos discípulos. Jesus e João Batista batizam e alcançam discípulos. Aí passamos para o próximo elemento, a questão da perseguição. Começa a perseguição. João Batista, ele é preso e ele é decapitado. E Jesus volta para a Galileia. Aí depois o próximo elemento, gente, 22, salvamento. Essa questão do salvamento, purificação do templo. Aquilo é um arquétipo da missão dele de salvamento da humanidade. Ele enquanto Kohen Gadol, sumo sacerdote. Próxima função, chegada incógnita. Ele não era reconhecido pelos seus, inclusive não é reconhecido pela escola rabínica até hoje. Ninguém reconhece ele. Aí nós temos uma história da samaritana, e que Cristo, como não era reconhecido, ele diz: eu sou a água da vida. E aí começa a parte do seu reconhecimento. Segundo, agora a próxima, 24, que é uma pretensão, uma presunção, uma afirmação infundada. Acusação de fariseus e de saduceus, querendo aquele sinal que nós já falamos. Aí o próximo, 25, tarefa difícil. Qual que é a tarefa difícil? Se preparar para a morte. Se preparar para a morte. Aí o reconhecimento definitivo que ele é o Mashiach. Nós temos vários milagres e tal, mas o principal é que ele morre. Isso está relacionado lá com o 18, com a marca do Mashiach. Ele morre, mas ele ressuscita. Ele é reconhecido pelas Marias, ele é reconhecido pelas mulheres, depois pelos discípulos. Agora, 28, gente, o desmascaramento. Agora não está nos evangelhos propriamente em profundidade, está apenas em pequenos detalhes. Está no livro do Apocalipse. Desmascaramento é quando se encontra o seguinte personagem, o falso herói. O falso herói é aquele mesmo personagem que perseguiu, que utilizou de Herodes para perseguir o Messias. É aquele mesmo personagem que esteve no deserto tentando fazer com que ele não entendesse a sua identidade, que ele renunciasse à sua identidade, porque ali no deserto ele já estava no processo de identificação bem mais avançado.
mas provavelmente ao longo da infância dele atrapalhou nessa identificação. E a educação cristã que Maria e que José deram foram fundamentais para que ele tivesse conhecimento dessa identidade. O Espírito de Santidade do Aracótis, a atuação do próprio Pai falando no batismo, para que ele tivesse certeza dessa identidade. Agora vem o falso herói, só que esse falso herói, ele virá no Apocalipse. Ele é o anticristo. Na Babilônia, na confusão, naquele falso evangelho pregado, surge um falso Messias. E vamos para o próximo passo, 29, que é a questão da transfiguração. Não vamos confundir essa transfiguração que o próprio fala aqui, porque ele não pensou isso aqui para o evangelho, diferente do Tolkien, que vai ficar para a semana que vem. É Cristo enquanto sumo sacerdote, enquanto Gadol correndo no santuário celestial. É Cristo enquanto arcanjo Miguel, que se levantará quando o anticristo surgir e quando o anticristo criar uma ordem de morte. Miguel se levantará e ele virá para salvar essa igreja. E nós temos a última função, que é a questão do casamento cósmico, que é quando o esposo, que é Cristo, que é Miguel, que é Jesus, que é Yeshua HaMashiach, vem para buscar a esposa na festa arquetipada do Sukkot para o milênio, para as bodas, para núpcias, para a vida, para a eternidade. Legal, e eu já volto agora, diretamente, né? Depois desse exercício mental aqui, proporcionado aqui pela morfologia aqui dos contos maravilhosos. E uma coisa que me impressiona, Ricardo, é que esse conto, ele não terminou ainda. Não, ainda não. Né? Ou seja, nós estamos vivenciando esse conto maravilhoso ainda. Né? Claro que o Ricardo teve que, né, se ater ao tempo aqui, então ele fez alguns exercícios aqui e trouxe para nós aqui a aplicação do Evangelho. Né? A cada vez que ele apresentava aqui uma função, eu poderia estar lembrando, e acho que você também lembrou de várias outras situações que você fala, olha, no Evangelho acho que essa função está acontecendo. Porque, como ele falou, existe um conto ideal, né? E existem partes dessas funções que podem estar aí se repetindo. Sim, no Evangelho. No Evangelho, em outros pontos, na vida de Paulo, de conversão, em Gálatas, Filipenses e tudo mais. Né? Mas, novamente, esse exercício mental, né? Essa massagem cerebral aí, essa musculação cerebral, o cérebro não é um músculo, mas é só uma analogia, né? Que faz a gente aí se apropriar de uma maneira mais íntima com essa mensagem, com o Evangelho, e ver que tudo isso que é criado nessas ontologias, essas categorizações, essas morfologias, né, foram criadas agora, né? Como nós colocamos aqui o Vladimir Propp, é de 1800 e pouquinho, 1900 aqui. Sim, a Jornada do Herói também, gente. Você vê que o arquétipo, a estrutura, vamos dizer, ela está ali. E eu estou me esforçando para não adiantar nada. Não, então se esforça aí. Sobre o Tolkien, porque agrega muito, sabe, com o que a gente falou hoje. Então, quem assistiu esse vídeo hoje precisa assistir semana que vem, porque vai se encaixar muito. A reflexão que eu trago é que, assim como nós não criamos a lei da gravidade, assim como nós não criamos a física quântica, o que nós fazemos é descobrir, né, a natureza. A Torá. O que está acontecendo é que esses estudiosos estão descobrindo, né, coisas, categorias, morfologias em narrativas. Porque Deus é o professor dos professores. Então, quando a gente valoriza a Torá, e acho que essa função da Entrelinhas, né, aproximar as pessoas assim, da palavra de Deus, do entendimento aí da Torá, principalmente, é entender que realmente não tem nada comparado. Quando a gente fala, para mim hoje essa frase tem uma outra dimensão, quando a gente fala assim, a palavra de Deus, como é bom você estudar a Bíblia, hoje essa frase tem muito mais peso, né, o estudo da palavra de Deus, e olha que estudo. Espero que você tenha gostado, né, dessas entrelinhas. Na ponta da linha foi bastante, né, detalhada, mas espero que contribua para o seu estudo. Foi nas pontas, né, o novelo. E nós encerramos agora esse vídeo, mais uma vez, com a oração do Marcos André. Então, encerra para nós, Marcos. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, ao final de mais uma lição.
E eu gostaria de lembrar você que esse é o momento de comentar se você não comentou ainda. Na última vez que eu vi o vídeo anterior, ele estava com menos de 30 comentários, né? Isso é muito pouco. Até o Gabriel, que sempre comenta muito, deixou lá só 2 comentários. Não nos decepcione, Gabriel. E no último vídeo da lição anterior, né, do trimestre anterior, nós tivemos quase 100 comentários. Então, a gente está perdendo o hábito de comentar. Vamos comentar novamente para que a gente possa receber aquele impulsionamento do YouTube, né? E nós vamos terminar, como sempre, com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela lição que nós tivemos até aqui. Muito obrigado porque o Senhor nos recebe na Tua família, nos instrui segundo a Tua palavra, segundo os exemplos de Cristo, segundo a influência do Espírito Santo, e assim, Senhor, nós estamos cada dia mais perto do Senhor, para que naquele dia, quando Jesus voltar, possamos estar desfrutando plenamente da Tua presença por toda a eternidade. Salva-nos para o Teu reino, nos dê a Tua paz, continue conosco até que voltemos aqui novamente para estudar. É o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, terminamos e até a semana que vem, quando nós voltaremos com mais uma lição. Um abraço e até a próxima. Bom, pessoal, obrigado por você ter assistido, chegado até aqui. E vou aproveitar novamente para fazer o meu merchan. Tudo isso que eu estou estudando, trazendo para vocês aqui, gente, são técnicas que eu vou utilizar no meu livro. Aguarde, e em função dessas técnicas que eu estou aprendendo, ele vai ficar mais rápido, provavelmente ele sai. Eu quero terminar até o Natal, eu duvido que eu vá conseguir, mas acho que ano que vem está pronto. Você não falou o Natal. O primeiro volume. O primeiro volume. Muito obrigado, pessoal. Onde eu vou utilizar tudo isso aí. Tá? Sim, muito obrigado. E nós vamos ter no próximo vídeo a lei como professor. Então, fiquem ligados, com certeza muitas entrelinhas aqui para você. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.